Agora nós vamos bater um papo com o nosso colunista de todas as sextas-feiras, que é o consultor empresarial e também coach e com certificado internacional, que é o professor Luiz Donizete Campassi. E hoje o assunto é sobre crenças. Bom dia, professor. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia. Professor, vamos começar esse bate-papo para a gente levar um pouco mais de conhecimento aos nossos ouvintes e também aos nossos internautas. O que é uma crença e o que são as crenças? Crenças são nossas verdades interiores. Tudo aquilo em que a gente acredita forma as nossas crenças. São as nossas verdades interiores. É como que se fossem profecias, mas profecias que se autorrealizam. Elas partem da percepção que nós temos da realidade, da percepção dos fatos que acontecem no dia a dia, e a gente acaba criando o nosso mundo, aquele mundo individual. Professor, e esse assunto é tão importante assim? É hiper importante, Marquinhos. É hiper importante porque a partir de nossas crenças é que nós temos as nossas atitudes, fazemos as nossas escolhas, temos os nossos comportamentos e, por consequência, nós obtemos os bons ou os ruins resultados em nossas vidas. Então, dando alguns exemplos. Se a gente acredita que todo empresário é explorador, que naquela empresa que a gente trabalha não adianta nos dedicar, estudar, fazer esforço extra, porque não tem reconhecimento. Se a gente acredita nisso, automaticamente a gente não vai se esforçar de uma forma extra, de uma forma firme, né? Não vai ter interesse em fazer cursos, em fazer aperfeiçoamento, e aí, por consequência, a gente não cresce mesmo. E a consequência é que a gente fica sempre por baixo. E como a gente não cresce, reforça a nossa crença de que não adianta nos esforçar, não adianta nos atualizar. Então, esse é um exemplo. Então, se, por exemplo, um homem acredita que as mulheres só querem ter interesse no cartão de crédito dele, então, um exemplo, né? Uhum. Automaticamente, esse homem não vai se entregar, não vai se entregar a um relacionamento amoroso. Como ele não se entrega totalmente, o relacionamento acaba não dando certo. E aí ele chega à conclusão que realmente as mulheres só têm interesse, né? E a recíproca é totalmente verdadeira. Se as mulheres acham, todos os homens são cafajestes, querem se aproveitar da gente, ela vai ter o mesmo comportamento e o relacionamento não vai dar certo. Aí termina o relacionamento, ela arruma um outro e age da mesma forma. E o resultado vai ser o mesmo, né? Então aí cria um ciclo da realidade. Então eu tenho essa crença, a partir dessa crença eu crio o meu mundo, eu tenho comportamentos, atitudes em coerência com esse meu mundo, e esse ciclo, ele pode ser altamente positivo, né? Se for uma crença positiva, ao contrário do que eu dei exemplo, ou pode ser uma crença negativa, que vai dar um resultado negativo. Exatamente o que eu estava pensando aqui em perguntar. Analisando aí a sua fala, então podemos chegar à conclusão de que existem as crenças tanto do lado positivo como negativo, né? Sim, sim. Aliás, você já adianta aí que existem dois tipos de crenças. Tem as crenças fortalecedoras, que nos impulsionam rumo aos nossos objetivos. É como se fosse, fazendo uma metáfora, é como se fossem pontes para a gente transitar de onde nós estamos para onde queremos chegar.
E ao contrário, existem as crenças limitadoras, que é como se fossem muros. Ao invés de ser pontes, são muros, que nos impedem, que nos paralisam, que nos desestimulam para buscar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode. Professor, e de onde vêm as nossas crenças? Bom, as nossas crenças, elas se alojam em nosso cérebro desde pequeninos. Tudo aquilo que nós ouvimos ou sentimos vai se constituindo nesse nosso conjunto de crenças. Todos nós temos crenças positivas e todos nós, infelizmente, temos crenças limitadoras. Então, aquilo que a gente ouve dos pais, dos avós, quando a gente é criança, né? Ouve dos irmãos, ouve do padre, do pastor, dos professores. Tudo isso vai se constituindo em nossas verdades interiores, como eu falei anteriormente. E todos aqueles sentimentos também que nós tivermos, tanto sentimentos positivos como sentimentos negativos, por exemplo, um abuso de qualquer tipo, de qualquer natureza, isso gera traumas, isso fica alojado em nosso cérebro e ele acaba influenciando as nossas crenças, mesmo depois de adultos, né? E as nossas crenças acabam determinando as nossas escolhas, determinando em que a gente vai se entregar efetivamente, em que a gente já nem vai tentar, porque, dada uma crença limitante, a gente tem um bloqueio, né? E esse bloqueio nos impede de crescer, de conquistar, de avançar, e aí temos as más consequências, né? Professor, e em todo este contexto, o que o senhor vê em tudo isso, desse assunto que estamos trazendo aqui hoje? Bom, todos nós, como falei agora há pouco, nós temos crenças limitantes. E o grande problema é que muitos de nós, nem sabemos que temos essas crenças. Não identificamos essas crenças. E por consequência, nós deixamos de conquistar coisas boas, muito boas, que estão ao nosso alcance. Eu me permito voltar a mais um exemplo. Sim. E nesse caso eu até trouxe aqui uma relaçãozinha de exemplos. Todos esses exemplos que eu vou dar são exemplos de crenças limitantes que aprisionam tanta gente no ciclo da pobreza. Então, quantos de nós não ouvimos tipo de frase assim: só fica rico quem explora outras pessoas. Pessoa rica é pessoa egoísta. Ficar rico acaba com a família. Dinheiro não traz felicidade. Então, olha quanta coisa que vai passando e que vai constituir nossas crenças sobre dinheiro, por exemplo, sobre riqueza, por exemplo, né? Ganho muito pouco para poupar. Logo, você não vai estar obrigado, você vai se desobrigar de fazer qualquer poupança. Ser pobre e honesto é a melhor forma de ser feliz. Ninguém vai para o céu levando dinheiro. Caixão de defunto não tem gavetas. É mais fácil um camelo passar no furinho de uma agulha do que um rico ir para o céu. Então tudo isso aprisiona muita gente nesse estado de pobreza, onde pobreza pode até ser aceito
como uma virtude, o que, a meu ver, é extremamente lamentável, né? E pessoas que têm como... que prevalecem, né, esse tipo de crenças limitadoras, né? Não seria o caso delas não acreditarem que são capazes de entrarem no mundo de crenças fortalecedoras? E tem como a pessoa eliminar esse tipo de crenças limitadoras? Sim. Não é fácil, não é tão fácil, mas é plenamente possível, né? E isso eu sou testemunha porque nos meus cursos aqui em Capivari mesmo, nós trabalhamos isso. Em empresas também trabalhamos isso. A primeira coisa é a pessoa saber que crenças são as suas verdades e não as verdades do mundo. Então é muito importante quando a pessoa tem consciência de que o modelo mental que ele tem é um modelo mental, e não o modelo mental, certo? Existem outros modelos. Cada pessoa tem um modelo mental, né? Então esse é o ponto número 1. A partir de ele acreditar nisso, ele aceitar que tem as crenças limitadoras. E isso não é culpa dele, isso foi plantado nele desde quando nasceu, como nós já vimos aqui agora. A partir do momento que ele aceita que tem crenças limitadoras, o próximo passo é identificar essas crenças. A partir do momento que a pessoa começa a identificar, e para isso tem exercícios próprios, tem uma certa metodologia que é simples, mas é eficaz. A partir do momento em que ele identifica suas crenças limitadoras, ou ele elimina, e muitas vezes, ele transforma aquela crença que é limitadora em uma crença que é fortalecedora. Existem estratégias para isso, existem exercícios, existem assim atitudes, né? 4, 5, 10 atitudes típicas para a gente vencer as crenças limitadoras. Agora, professor, para os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que elas podem usar aí para tentar eliminar essas crenças, as limitadoras, claro, né? Então, é isso que eu disse, né? Existem ações, né? E pretendo neste programa, provavelmente não hoje, acho que não vai dar tempo, mas na próxima semana, trazer assim umas 4 ou 5 estratégias práticas para a pessoa livrar-se dessas crenças limitadoras. Voltando à sua pergunta anterior, é possível? Então eu disse, não é tão fácil, mas é plenamente possível. Então nós vamos passar aqui alguns caminhos, algumas atitudes, né, para que essas pessoas consigam eliminar as suas crenças. Então o assunto tem que ser mais aprofundado, né, Tony Machado? Exato. Devido ao tempo. Exato, Marquinhos. Sua pergunta vai ficar para a próxima participação do Campaspe. Muito bem. Mas, professor, pode concluir, né, aí o pensamento que o senhor estava antes do Marquinhos? Ou já finalizamos? Não, é isso mesmo. Os passos são, primeiro, saber, crenças são minhas verdades individuais, são minhas verdades interiores. Não quero dizer que a minha verdade seja a verdade do Tony, tá certo? A verdade do Tony não significa que seja a verdade do Marquinhos. A verdade do namorado não é a verdade da namorada. E na maioria das vezes a pessoa não se sente confortável em ter que usar, por exemplo, uma verdade de uma outra pessoa, né? Acreditar no que ela acredita, né? A crença que ela tem, né? Perfeito. Por quê? Porque contraria a visão de mundo dela. Então a percepção que ela tem da realidade, os valores que ela tem, dá uma, entre aspas, uma certeza de que o que ele pensa está certo. Que as crenças dele é que são as melhores. E é por isso que, quando não há essa consciência, as pessoas deixam de crescer e ocorrem também muitos conflitos. Conflitos plenamente
evitáveis. Então, primeiro, saber que crenças são verdades interiores. Segundo, todos nós temos crenças limitadoras. Terceiro, crenças limitadoras vão para o nosso cérebro, é uma mensagem que chega ao nosso cérebro e criam bloqueios, né? Então precisamos identificar essas crenças, no mínimo as principais crenças, e ou minimizar as crenças limitadoras, ou, se possível, que é o ideal, transformar essas crenças limitadoras em crenças fortalecedoras. Por exemplo, para fechar, eu dei todos aqueles exemplos negativos de dinheiro, né? Mas se a pessoa pensar assim, não, dinheiro é o passaporte, dinheiro nos dá liberdade, dá poder. Nossa, eu gosto muito de ajudar os pobres, então eu preciso ter bastante dinheiro para ajudar muita gente, né? Então veja que vai mudando completamente a Concepção, né? a concepção, que por consequência vai mudar as atitudes, que por consequência vai mudar os resultados na vida dessa pessoa. Exatamente. Professor, então, muito obrigado pela sua participação e um excelente final de semana. Eu agradeço, desejo a vocês e a todos que nos ouvem também um ótimo final de semana. Bom final de semana, professor.